Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje vamos estar falando de efeito Joule. Então, o que é o efeito Joule? O efeito Joule é toda vez que há transformação de energia elétrica em energia térmica. Para ocorrer essa transformação de energia elétrica em energia térmica, se utiliza dispositivos chamados resistores. Um resistor, basicamente, vai ser um dispositivo que vai estar recebendo essa energia elétrica e transformando ela em energia térmica. Ou seja, nós temos energia elétrica sendo convertida em térmica. Aqui nós temos alguns exemplos de dispositivos que transformam energia elétrica em térmica: chuveiro elétrico, ferro elétrico, lâmpadas incandescentes, né? E o resistor. Esse resistor aqui é um exemplo, né, do que é muito utilizado em eletrônica, de placas de computador, de notebook, de televisão, né? Hoje já se tem micro resistores que não tem basicamente esse formato, que é bem menor, certo? O símbolo aí vai ser esse zigue-zague que vai representar o resistor. Então, num circuito em eletrônica, por exemplo, um resistor ele vai estar transformando energia elétrica em energia térmica. E quando ele trabalha dessa forma, é possível você controlar a tensão de determinados trechos do circuito, certo? E a corrente que passa também, tá? Então esses resistores vai servir no caso da eletrônica para você tá controlando a tensão e corrente para os demais componentes do circuito. O princípio de funcionamento do ponto de vista molecular: imagine que nós temos um material aqui, um condutor. Esse material é formado de átomos e esses elétrons não encontram esse caminho completamente livre para se deslocar. Ao se deslocarem, eles se colidem com esses átomos que formam a estrutura cristalina aí do material, e a perca de energia. E essa perca se apresenta na forma de calor. É lógico que, a depender do material, ele vai ser mais ou menos resistente, tá? Tem materiais mais resistentes e materiais menos resistentes, certo? Materiais mais resistentes, dependendo do nível de resistência, a gente pode chamar até de isolantes elétricos, né? Aí nós temos borracha, madeira, vidro, ok? São materiais isolantes que dificultam ou não deixam passar a corrente. E os metais, no geral, são materiais que apresentam fácil condução dos elétrons, apesar de também terem resistência a depender da corrente. Quanto maior a corrente, maior tende a ser essa perda por efeito Joule. E aí, dependendo da situação, você vai usar um fio, um condutor com espessura maior, dependendo da necessidade, ok? Aqui nós temos uma representação de um circuito aqui, onde nós temos esse resistor R está sendo submetido a uma diferença de potencial, e consequentemente nós temos uma corrente atravessando passando por esse resistor. O que observou que toda vez que pegava a tensão que estava sendo submetido o resistor pela corrente que passava pelo circuito, nós tínhamos uma constante. Essa constante é a resistência do resistor, conhecida aí como primeira lei de Ohm, ou seja, a resistência é igual à tensão dividido pela corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica, onde a tensão é dada em volts, a corrente dada em amperes, e você tem uma nova unidade, né? Esse símbolo aqui é o ômega, né? Tem esse formato de parece com uma ferradura, e esse ômega vai representar aí a resistência dos materiais. No caso aqui, também conhecido como Ohm,
Então, 1 volt por 1 ampere, nós temos um ohm, em homenagem ao cientista que trabalhou nessa parte. Qual o valor da resistência de um resistor que é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 4 amperes quando ligado a uma tensão de 24 volts? Então, nós sabemos que a resistência é a tensão dividido pela corrente. A tensão é 24 volts, substituiu aqui, ó, dividido pela corrente, que é 4 amperes. 24 por 4, nós temos 6 ohms. Okay? Além disso, né, nós poderíamos também estar encontrando aí a potência dissipada desse resistor. Tá? Então, o que seria a potência dissipada aí? Produto da tensão pela corrente. Tensão 24, a corrente é igual a 4. 24 vezes 4, 66 watts. Ou, outra maneira de encontrar, nós temos que a tensão aí pode ser igual a resistência vezes a corrente. Tá? Substituindo no lugar da tensão aqui, nós temos que a potência, R vezes I, onde aqui é a tensão, R vezes I, vezes I, que se repete. Tá? I vezes I ao quadrado. Então, ficou R, que é a resistência, vezes a corrente ao quadrado. A resistência I é 6, a corrente é igual a 4. 4 ao quadrado, 16 vezes 6, 96 watts. Uma outra maneira de calcular essa potência dissipada seria o seguinte. A corrente nada mais é do que a tensão dividida pela resistência. Substituindo na primeira equação, o que nós encontramos? Que a tensão se repete, a corrente é a tensão pela resistência, o produto da tensão vezes a tensão é tensão ao quadrado dividido pela resistência. Tensão aqui é 24 volts ao quadrado dividido pela resistência, que é 6 ohms. 24 ao quadrado por 6, 96. Ou seja, existem 3 maneiras aí de estar encontrando a potência dissipada, tá, pessoal? Aqui nós temos duas situações. O primeiro gráfico aqui, ó, representa um resistor ôhmico e esse aqui um resistor não ôhmico. O que acontece? Toda vez que nós pegamos a tensão em 1.1 dividido pela corrente em 1.1, ela tem que ser igual a tensão no ponto 2 dividido pela corrente no ponto 2. Ó. Então, a tensão no ponto 2 para a corrente no ponto 2. Se há essa igualdade aqui, ó, tensão no ponto pela corrente 1 foi igual a tensão 2 pela corrente 2, dizemos que obedece à primeira lei de Ohm. Caso contrário, quando você pegar aí a tensão pela corrente 1 aqui, ó, que aqui é 1, e for diferente da tensão 2 dividido pela corrente 2, nós dizemos que não obedece à lei de Ohm, ok? Exemplo, a curva característica de um resistor mantido a temperatura constante é dada a seguir. Você pode afirmar que esse resistor é ôhmico? Então, observamos aí que ele é um resistor ôhmico. Qualquer ponto que nós pegarmos aqui da tensão pela corrente vai ser igual, e esse valor é a resistência, ok, pessoal? Quando não é ôhmico, esse gráfico será curvado, ó, e não uma reta, tá certo? Então, só de observar o gráfico já dá para saber que ele é ôhmico, ok? Qual o valor da resistência elétrica desse resistor? Resistência vai ser a tensão pela corrente, a tensão é 80, a corrente é 20, nós temos 4 ohms. Letra C, determina a potência dissipada por esse resistor. A potência dissipada, né, ela vai de 0, uma vez que aqui nós não temos nem tensão e nem corrente, a quanto? Ao produto aí da tensão pela corrente. Essa tensão é igual a 80, a corrente máxima nesse gráfico aí foi até 20, e a tensão aqui 80 vezes 20, 1600 watts. Então, qual foi a potência dissipada? A potência foi de 0 a 1600 watts. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima.